Jesus a todos, amém? Quantos estão felizes de estar na presença de Deus? É uma honra para mim voltar a esta casa. E de fato eu não vim cumprir mais uma agenda. Eu vim aqui junto cultuar com você. Juntos cultuarmos a Jesus, adorarmos a Ele. De verdade, tome consciência da presença de Deus. A gente nem precisa ficar pedindo, vem com tua presença. A presença dele já é real aqui. Eu e você precisamos tomar consciência dessa presença. Uma honra estar aqui, irmãos. Você consegue virar para alguém e dizer assim, você tem um valor. Bom, eu sou um crente raiz. Tem algum crente raiz aqui? Levante a mão. 3, 4, aleluia. Você é crente raiz ou você é crente Nutella? Tem um crente... Como é que é isso, gente? Crente Nutella não combina. Crente raiz. Deixa eu dizer uma coisa. Eu amo essas novas canções. Gosto muito, tá? Eu até canto algumas. Mas eu sou de uma época que você não é. Você é muito novinho. Eu queria começar cantando, acho que até para a banda foi um desafio tocar essa canção. Será? Eu queria começar cantando uma canção que, na época do 4x1, eu fui o responsável por ligar para o compositor e perguntar para ele, a gente pode gravar aquela canção? Aí ele disse, qual? Eu disse, Mover do Espírito. Aí ele fez assim, Mover do Espírito. Nem ele se lembrava do nome que ele deu a canção. Aí eu disse, ok, aquela, Quero que Valorize. Aí ele, aqui, ó, tem crente raiz aí, tá vendo? Aquela, Você Tem o Valor, eu falei assim, essa. E aí a gente fez uma versão. Hoje eu quero louvar a Deus pela vida dessa banda e nós vamos tocar essa versão. Eu queria muito que você cantasse com toda a força da tua vida. Alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa ouvir isso. Amém? Você é muito especial para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a vida do seu único filho. Por mim, por você. Ele te ama muito. Você pode dizer amém por isso? Deixa eu repetir. Ele te ama muito. Quem pode dar um glória a Deus aí? Você conhece, canta comigo por favor, ó. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é da sua época? Tão importante para Deus. Aumenta o teclado para mim aqui no retorno um pouquinho. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Canta forte, vai. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você é muito especial para Ele. Você tem o valor. Mais um, você tem o valor. E você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. É gostoso ouvir isso. E você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Eu venho falar, declare. Eu venho falar. Alguém precisa ouvir isso, canta mais alto. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis. Daí você pode então. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor. O Espírito Santo se move. Solta a tua voz e declara isso. E você tem o valor.
o Espírito Santo se move em você. Mais um. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você pode fazer assim com as suas mãos e receber uma palavra do céu. Você é muito importante para Deus. Você é valioso demais para Ele. Ei, você é obra-prima da criação. Alguém diga glória a Deus aqui nessa noite. Oh Jesus, nós te glorificamos, Pai, por ouvir isso. Tu és tudo que precisamos e o valor que o Senhor dá a nós. Muito obrigado, Jesus. Como já foi dito aqui, estamos aqui por causa da Tua presença, Jesus. E sabemos que o Senhor só está aqui por causa de nós. Quem pode erguer as mãos e aplaudir bem forte a Cristo? Aleluia! Aleluia! Eu sinto a graça de Deus aqui, amém, irmãos? Amém, irmãos? Pegue a sua Bíblia comigo, por favor. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Eu me sinto dessa casa. Eu já estive aqui algumas vezes, ministrando no sábado de manhã, na nossa consagração, no nosso culto de primícia. Estive aqui também um domingo à noite. E todas as vezes que eu estive nessa igreja, eu fui marcado pela presença de Deus. E saí daqui desafiado a viver tudo que Deus nos falou. Esse é o desafio. Revelações tremendas nós recebemos quando a gente decide ir à casa de Deus. Deus de fato não nos deixa voltar para o nosso lar de mãos vazias, sem uma mensagem, sem uma palavra. Ele é Deus. Nessa noite Ele decidiu nos falar uma vez mais. Alguém diga amém, por favor. Sou grato a Deus por essa casa. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato a Deus pela vida dos nossos pastores. Pastor André que não aqui está, mas o nosso pastor André também. Os Andrés aqui. Pastora Priscila, que é uma referência. Renan e a sua esposa são pessoas que moram no meu coração. Essa igreja é uma igreja família. 2 amém. Essa é uma igreja família, amém, gente? Parece que todo mundo aqui é parente. E o melhor é que mora longe, aleluia. Amém, gente? Quem está vivo ainda, abre um sorriso, por favor. Você entendeu, né? Ou não? Ou não entendeu? Glória a Deus. É muito bom saber que você está aqui. Eu quero ser profético, como uma vez o pastor André foi comigo. Me lembro que eu cheguei aqui, eu sempre vou dizer isso. Me lembro que eu cheguei aqui muito acima do peso. Aí ele disse: eu profetizo que você vai emagrecer. Oh, glória a Deus. Só que eu quero fazer diferente um pouco dele. Você vai virar para a pessoa que está do seu lado e pelos olhos da fé você vai dizer assim: eu percebi. Você emagreceu. Pela fé, irmão. Teve gente que nem virou para falar nada. Ô, irmão, não seja tão maldoso assim. Vira pelo menos 100 gramas, 2 gramas. Teve um irmão que levantou a mão lá atrás e glorificou a Jesus. Isso é bom. Brincadeiras à parte, o meu testemunho é muito sério. Eu estava vivendo um período muito difícil da minha vida. E eu me lembro que o pastor André, com toda a sabedoria, falou sobre isso. A gente até deu risada no primeiro momento, mas depois ele, em Deus, me chamou aqui e orou pela minha saúde. Eu estou aqui pelo menos 30 quilos mais magro. Ah, fala amém, para de inveja. Não fiz bariátrica. Se você quiser saber como é que eu perdi isso tudo indo no rodízio, vai lá no meu canal no YouTube. Se inscreve e deixa um like. Tem uma, pastora Priscila, tem uma sequência lá chamada Vai Gordinho. Uma sequência de vídeos onde eu dou dicas para você de como eu perdi tanto peso sem fazer bariátrica, sem fazer jejum. Oh, glória a Deus. Isso é bom. Aleluia. Irmãos, a oportunidade que tenho hoje é incrível. Primeiro, de poder louvar ao Senhor com vocês. Essa igreja que recebeu 4x1 aqui em alguns lançamentos. E você falando do EP do pessoal. Depois eu quero conhecê-los. A gente vive nessa época digital, né? Alguém se lembra do CD? Quem lembra do CD?
um negocinho redondinho assim. Eu acabei de lançar um livro agora, e aí de propósito, junto com a gravadora, a gente pensou nesse formato. Aí você pensa, é um CD. Não, é um livro. Esse é o meu primeiro livro. Eu sou um milagre de Deus escrever um livro, porque eu tenho déficit de atenção. Estou sendo curado, amém ou não? Amém. Eu escrevi um livro, então já é o passo de cura. Diga amém, por favor. E esse livro se chama Deus que Surpreende. Muita gente aqui na igreja já tem. Quer ver? Quantas pessoas já adquiriram esse livro? Muita gente. 6 pessoas. Eu não estou entendendo, que a gente trouxe... Aquela vez a gente vendeu umas 4 caixas, não foi? De manhã. Cadê esse povo? Então é um povo novo. O povo que vem no sábado. Você deu de presente, eu não estou acreditando. Que bom, um instrumento de evangelismo. E eu estou aqui hoje. Eu não gosto, de fato, irmãos, essa história de comércio na igreja, ficar vendendo as coisas. Não gosto de ficar apelando. Apelação não é comigo. Mas eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Mas eu tenho uma família, sou casado há 8 anos. Odeio apelação. Eu tenho uma família, sou casado há 8 anos. Eu sou pai do Theo. Mais uma vez eu não consegui trazer minha família, porque nós prezamos muito em cooperar na nossa igreja. E como estamos muitos dias fora, sem ministrar, sem receber, a gente decidiu hoje que minha esposa e meu filho iriam lá, né? E eu não podia deixar de atender o convite do nosso pastor André para estar aqui. Vocês devem estar percebendo que eu estou um pouquinho rouco, mas glória a Deus por todas as coisas. Ainda bem que o Renanzinho começou aqui. Eu ficaria te ouvindo a noite inteira, irmão. O teu back é top, viu? Top esse back. Alguém diga amém, por favor. Obrigado à banda que vai aqui ficar de molho comigo. Não vai sentar não, aleluia. Fica aí comigo. A gente vai cantar durante a mensagem. E é isso, gente. Eu não gosto de apelar, mas pelo amor de Deus, compra o meu livro lá atrás. Isso é um livro mesmo. Por que tem um formato? Porque aqui atrás tem o antigo CD. E aqui tem o livro falado. É o audiobook. Para você que tem... Não, preguiça não. Para você que não lê, não tem o costume de ler. Preguiçoso. Não tem o costume de ler. Aí você bota lá no carro, se você ainda tiver aparelho de CD. Tá bom, gente? Você vai me abençoar demais. E poucas pessoas sabem, de verdade, esse CD é para ajudar uma criança carente. O meu filho, ele é carente de leite, de fralda. Então é uma ação filantrópica. Nossa, essa eu peguei pesadaço. 20 unidades e o preço é R$20. Um absurdo de caro. Então eu trouxe poucas unidades. Você pode me abençoar. Vocês estão aí ainda? Gastou um tempão para falar disso. Vamos à palavra. Abra comigo em Mateus, capítulo 17. Prometo que é a única vez que eu vou pedir isso. Dá um pouquinho mais de volume. E também no PA, eu senti o PA um pouquinho baixo. Eu vou trabalhar com o microfone à distância. Louvo a Deus por essa igreja. Mateus 17, queridos. Pelo som dessa igreja, pelos músicos, pela técnica, por tudo. Galera que chega cedo, que se empenha. Glória a Jesus por tudo. Amém? Enquanto você procura, quero cantar uma canção com você. Ela é linda demais e ela está no louvor aqui da igreja. Um Deus tão grande, com um amor tão grande, me faz alcançar além do que sonhei. Ele te fará alcançar além dos teus sonhos. Por favor, melhora esse glória a Deus aí. Ele te fará alcançar além dos teus sonhos. Vamos cantar essa? Vamos. Um Deus tão grande. Como pode me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou.
Eu tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus fiel para cumprir, aleluia, o que um dia começou em mim. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa verdade? Aleluia. Como pode me amar assim? Como foi que se entregou? Como foi? Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Sua vida derramada lá. Imenso amor que me alcançou. Que me alcançou. Bem forte comigo, vamos. Eu tinha tudo para dar, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor, me faz alcançar muito além. Você pode erguer as mãos, você pode erguer as mãos. Amor tão de um Deus fiel, o que um dia começou. Vocês, um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. De um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou em mim. Alguém glorifique a Ele, alguém exalte a Ele. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Jesus. Alguém consegue perceber a Jesus na casa? A presença de Deus aqui. Tem alguém sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Permita Jesus tocar em você hoje aqui. Ele está na casa, amém, irmãos? Palavra de Deus do versículo 24, o capítulo 17 de Mateus. Diz assim: e chegando Jesus e os discípulos a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Ou na sua versão, as didracmas? Pedro responde: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou e disse: o que você pensa, Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros ou dos alheios? E Pedro disse: dos estrangeiros. E disse Jesus: logo os filhos estão livres. A tua versão pode estar na ordem diferente. Logo estão livres os filhos. Repita comigo: os filhos estão livres. Uma vez mais: os filhos estão livres. Palavras de Jesus. É a última vez que eu te peço para repetir alguma coisa. Você repete depois de mim com firmeza, como se você estivesse ouvindo o mestre, depois de mim. Mas, para que não os escandalizemos,
vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir. Abra a boca do peixe. Encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Alguém diga amém? Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que eu confesso aos irmãos, que ao longo de 19 anos ministrando pelo Brasil, ao longo de muitos anos na presença de Deus, eu costumo dizer que eu sou nascido e criado na igreja. Alguém já usou esse tipo de linguajar? Nascido e criado na igreja? Ninguém usou, ninguém nunca usou. Uma vez na escola eu fui falar isso, eu ainda era muito criança. Nascido e criado na igreja. Não, sou nascido e criado na igreja. Aí alguém que não tinha conhecimento dessa nossa linguagem, porque isso é muito crentez, disse assim, mas na igreja tem uma maternidade? O pastor faz parto? Eu falei, quase isso. Confesso aos irmãos que eu ouvi poucos ministros falarem sobre isso. Pensarem em uma pregação dentro desse contexto. É interessante que eu e você pensemos não num texto, mas num contexto. Texto sem contexto é pretexto. Por isso que quando ministro a palavra, e para a glória de Deus, faço isso há um tempo. Estou no início, mas já há um tempo. É com grande temor e tremor, irmãos, que faço isso. Eu costumo ler alguns versículos. Não leio apenas um ou dois, eu leio 5. Já teve mensagens, eu acho que já ministrei com vocês aqui, de eu ler 12, 15 versículos. Que aí você pode falar, mas você leu a Bíblia. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E a palavra nunca voltará vazia. Eu quero que você diga amém depois que eu disser uma verdade aqui, se tu concordar, ok? Eu poderia fechar aqui e sair. A palavra de Deus já tem um resultado tremendo, somente por ser lida e ouvida. Alguém crê nisso? Eu não sei se você já teve essa experiência com Deus, de estar precisando de uma palavra, de uma revelação, e aí você faz o que Jesus nos mandou fazer, o que Ele disse para nós fazermos. Quando orardes, entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Deus em secreto. Jesus está falando, tenha um tempo de intimidade. Olha o poder da palavra. Eu já vivi experiências onde eu fui para o quarto, orei, abri a Bíblia e disse, Deus fala comigo. E tudo que eu precisava estava ali no texto que eu acabei de ler. Alguém já viveu isso, por favor? Maiores experiências que eu e você vamos viver. Tente erguer a cabeça. As maiores experiências que eu e você vamos desfrutar em Deus. Eu afirmo isso. Em sua maioria não acontecerão na igreja, no templo. Oh, glória a Jesus. E quando eu prego isso, alguns pastores se tremem todos. E eu não estou falando que você não tenha que vir à igreja, ter comunhão. Esse ambiente aqui, irmão, é maravilhoso, propício para cura, libertação. Alguém diga amém, por favor. Restauração, renovação. Alguém diga amém, por favor. Agora, as maiores experiências, olhe bem para mim, porque eu preciso afirmar isso que eu estou vivendo. Será quando você decidir voltar a ler a Bíblia lá na sua casa? Será quando você decidir voltar a orar lá na sua casa? Ou eu profetizo, faça assim com as suas mãos para receber. Você vai viver experiências maravilhosas com Deus. Quando você decidir voltar ao secreto. Oh, glória a Deus. A nossa geração, afirmo mais uma vez, esqueceu-se do secreto. E é no secreto que Deus vai ouvir você. É no secreto que Ele vai tratar com você. Alguém me ouve e diga glória a Deus. Essa canção, ela é muito especial para mim. Uma das primeiras igrejas que eu cantei essa canção foi aqui. É uma confissão de fé. Ele me amou primeiro, transformou a minha vida. Nada se compara ao seu amor. Antes de continuar meditando na palavra, eu quero cantar essa canção com você e com a banda.
O refrão dela diz assim: só existe um Deus que eu amo, só existe um Deus para mim. Ele é o início, o meio e o fim. Jesus é tudo para mim. Ele é tudo para você, diga glória a Deus. Por favor, escute essa canção. Se nós tivermos a letra, cante comigo. Só existe um Deus. Aleluia. Só um Deus me amou, só um Deus me salvou e morreu na cruz. O seu nome é Jesus. Enquanto eu canto, sinta a presença de Deus. Só um Deus é fiel, só um Deus é Senhor, digno de louvor. Renan, podia cantar essa no louvor, essa é linda. O seu nome é... Eu fiquei imaginando o vocal cantando essa. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, transformou a minha vida. Nada se compara ao seu amor. Só existe um Deus que eu amo. Olha esse refrão que fácil. Só existe um Deus pra mim. Quem sabe levante as mãos e cante. Ele é o início, o meio e o fim. Jesus é tudo pra mim. Ele me amou primeiro, aquele bumbo dobrado, vamos. Ele me amou primeiro, transformou. Oh glória! Ao seu amor, só existe um Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui, cante pra Ele. Só existe um Deus. Ele é o início, Ele é o início, o meio e o fim. Jesus é tudo pra mim. Só a igreja, o teclado, vai. Só existe um Deus que eu amo ouvir essa igreja cantando, é muito forte. Só existe um Deus pra mim. Ele é o início, o meio e o fim. Jesus é tudo pra mim. Aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia! Oh glória! Ele é tudo, Ele é tudo. Alguém sente Jesus aqui? Digo a você, a presença de Deus é real. Cleve, mas eu não chorei como a pessoa que está do meu lado chorou. Cleve, ainda não senti um arrepio, sabe aquele arrepio gostoso? Ainda não senti. Eu afirmo a você, independente do que você está sentindo ou não, Deus está na casa. Eu sou do reteté, eu sou do manto. Tem alguém do manto? 3 pessoas, aleluia. Eu gosto de subir monte, aleluia. Eu gosto de vigília. Tem vigília aqui, gente? Não tem, gente. Se me chamar para uma vigília e eu começar a rodar, eu te aconselho, deixa o menino rodar. Eu gosto, irmão. Se você tem gente que é assim, já viu? Tem gente que é assim, ó. Ele vê o irmão dando um berro de glória a Deus. Eu gosto de sair da igreja rouco. Porque no
no Fluminense e Botafogo, eu nem sei qual foi o resultado. Misericórdia. Para quem? Você vê que 1-0 foi bem triste, 1-0. Não vamos tocar nesse assunto. Eu, irmãos, vontade de ficar aí no meio de vocês. Eu, irmãos, gosto de sair da igreja glorificando a Jesus, exaltando a Jesus. Extravaso mesmo, esse é o meu jeito. E você não precisa ser igual a mim. Nem minha esposa é. Tá? Se minha esposa dentro da igreja, se ela levantar a mão assim, está descendo a glória de Deus. Avivamento. Se ela disser aleluia, ela vai ser arrebatada. É o jeito dela. Ei, você não é obrigado a ser como Cleve, como pastor André, como Renan, como ninguém, não. Ele sabe quem é você. Agora, por favor, tiver alguém empolgado do seu lado, alguém do manto do seu lado, não faça cara feia para ele. Não olhem, Deus não é surdo, cala a boca. Não. Eu vim aqui em defesa daqueles que gostam do manto. 10 pessoas, vai aparecendo. Pastora, vai aparecendo. Eu estou em defesa de quem gosta do manto. Quer ver uma coisa? Tecladista aí, tecladista. Tem um som, aquele som de cordas aí, tipo string? Tem. Bota, toca um pouquinho mais alto, faz aquela onda tipo de vigília, sabe? Ô glória, aleluia! Vai garota, vai! Ô glória! Ô meu Deus! Mexe esse dedo, mulher, isso! Eu estou vendo a unção de Deus nessas mãos. E quando você tocar, muita gente vai ser tocada por Jesus. Vai, toca outras notas. Você está muito tempo nessa. Isso. Isso. Oh, glória. Quem gosta disso, gente? Aleluia. Se tu não gosta, o problema é seu. Quem gosta? Faz, irmã. Vai, irmã. Isso. Já viu? Eu já fui em vigília, irmão, que quanto mais a tecladista, vai mais alto, vai, você é do pentecostal, aleluia. Quanto mais alto ela tocava, aleluia, mais o pregador se empolgava, aleluia. E uma hora que o pregador falou assim, eu vou soprar, eu falei, vai soprar não, pera. Já viu o culto assim? Pode dar uma segurada que você está se empolgando, olha lá. Já vi que ela gosta, aleluia. Amém, gente. Mas continua, não para, está sumindo. Eu fui uma vez numa vigília. Como é que é o seu nome, amiga? Bia. Eu fui uma vez numa vigília que tinha um irmão no manto, que ele fazia assim, ó. Aí meu irmão, ele é mais pentecostal que eu. Meu irmão é raiz mesmo. Ele puxa os corinhos de fogo que eu duvido você lembrar de algum. Tem um homem de branco. Lembra não. Não faz isso que ela não vai tocar. Aí meu irmão prega assim, aleluia, meu Deus. Já viu gente que prega respirando assim, meu irmão? E eu amo. É o jeito dele. Eu amo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Jefinho, por que ele está fazendo aquele negócio? Ele deve estar vendo um monte de bola de fogo na frente dele. Eu falei assim, mas se ele está fazendo assim, ele está desviando da mão. Deixa bater para queimar o pecado, Deus. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu vim em defesa daqueles que gostam de glorificar a Jesus. Por favor, você que está aí e você é mais concentrado, não é que você não gosta, você é mais na sua. Não condene a pessoa que gosta de se empolgar. Sabe por quê? Você não sabe de onde Deus tirou essa pessoa para ela estar tão feliz assim. Você não sabe o que Deus fez com ela. Você não sabe do lamaçal do pecado, ou talvez da restauração, ou talvez a alegria que ela está em estar na presença. Oh meu Deus, alguém levante a mão. Lá na igreja tem os irmãos que eles só levantam a mão. É lindo, é lindo. Sabe por quê? Eu não posso condenar o teu movimento de adoração. Eu estou diante de um texto que fala sobre movimentos. Os discípulos estão em uma praia. Jesus
numa casa. Alguns pesquisadores dizem que na casa dele, de frente para a praia. E aqui eu já quero profetizar, aleluia. Se entendeu, aleluia. Tem gente que já fez aqui assim. Renan não pegou essa. Se Jesus teve uma, agora era a hora dele aumentar o teclado. Uma casa na praia. Eu profetizo na sua vida uma casa. Diga amém, irmão. Isso é lindo. Porque eu estou em Jesus. E se Ele está nessa casa, e a Bíblia diz que isso é interessante, tá? Os discípulos estão em uma praia comentando, conversando. Quem anda com Jesus tem muita conversa, muito papo para pôr em dia. Imagina o sorriso de um deles, lembrando de alguns milagres. Eu fico pensando em Pedro muito empolgado. Eu já preguei sobre Pedro aqui. Pedro falando, vocês viram o que ele fez? Pedro era assim, o irmão tomou um susto lá atrás. Vocês viram o que ele fez? E contando as maravilhas, todo mundo ali empolgado, muita coisa para falar. Muitos milagres para testificar, amém, gente? Aí de repente chega o pessoal que cobra imposto. Eles chegam, e eu estou sintetizando o texto para você conseguir compreender o contexto. Eles chegam e perguntam para quem se destacava entre os 12. Há um movimento de cobrança. Mais do que isso, eles tentam pegar Jesus em alguma falha. Olhe para mim. Perguntam logo a Pedro, entre os 12, o de personalidade mais à frente era Pedro. Era tipo você, tipo eu. Pedro, o único discípulo, e caminhou sobre as águas. E alguém uma vez disse, mas ele afundou, queria ver se fosse você, ia descer do barco. Fez o que ninguém fez, além de Jesus. Eu, quando criança, primeira vez que fui à praia, eu já tinha 20 anos, quando eu já tinha participado muito da escola bíblica dominical, e essa era uma das coisas que mais me deixavam intrigado. Eu não sei se você já fez isso, tá rindo, mas a onda vinha e eu botava o pé, afundava. Não dá, com Jesus dá, amém. A Bíblia diz que há uma tempestade, os discípulos estão naufragando, Jesus vem caminhando sobre a tempestade, como quem diz, eu tenho o controle. Uma voz poderosa do meio das ondas e do vento, não temas, sou eu, Jesus. Ele está dizendo para você no meio dessa tempestade, não temas. Há um movimento da tempestade e do vento, a voz de Jesus não vai faltar. Oh, glória a Deus. Deus já está falando aqui, amém? E aí a voz de Jesus, em um primeiro momento, meus amigos, que aqui ministram comigo, não apazigua, acalma a tempestade. Os ventos continuam soprando. As ondas ainda se levantam, mas existe a voz. Oh, glória a Deus. Ué, você acha que só porque a tempestade está batendo e os ventos soprando, que Ele te deixou? Claro que não. Deus está falando com gente aqui que está no meio de um turbilhão. Ventos contrários. Oh, meu Deus. Ele está dizendo, eu não perdi o controle. Diga amém, se você concordar, diga amém, pelo menos amém. Ok? Sei que tem gente que só balança a cabeça, mas faz um movimento. Diga amém se você concordar. Afinal, a gente não está num teatro onde você está vendo um espetáculo, nem num stand-up comedy. Não é nada disso. Por mais que você tenha dado algumas risadas, nós estamos aqui juntos, ouvindo a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Alguém se posiciona. Lembra que eu estava falando de Pedro? Continue falando dele. Alguém vai até a ponta do barco ao ouvir aquela voz. Entenda,
os ventos ainda continuam soprando. A voz está ali, mas o vento está soprando. Os discípulos ficam com medo, acham que é um fantasma. Pedro vai à frente, o impulsivo Pedro, o colérico, o sanguíneo Pedro, vai à frente e diz assim: se é o Senhor. Apaixonado Pedro. Costumo dizer que Pedro era irresponsavelmente apaixonado por Jesus. Ele tomava atitudes às vezes que ele não conseguia se comprometer até o fim delas, mas tomava. Pedro diz assim: Jesus, se é o Senhor, deixa eu ir aí contigo. E a Bíblia diz que Jesus diz a ele: vem. E ele começa a caminhar sobre as ondas, sobre o mar. Enquanto ele está olhando para Jesus, impossível afundar. Os teus olhos precisam estar nele. Deus está me mandando dizer algo aqui. Jesus está no controle. Tire os olhos do tamanho desse problema. Ele é maior do que isso. Volte o seu olhar. Ei, você está se distraindo. Aconteceu com Pedro. Ele se distraiu. É normal. Alguém aqui nessa noite pode estar distraído com as ondas, com o movimento que elas fazem, com o vento, com o movimento que eles fazem. Às vezes, a gente perde o controle e também perde a atenção em quem precisa ter a nossa total atenção. Quem? Jesus. Deixou de olhar para ele como Pedro deixou de olhar e afunda. Afunda. Se distraiu. Sabe o que Jesus faz? Sabe por que eu estou fechando os olhos? Eu consigo enxergar um Cristo cheio de amor, saindo em direção aonde o pescador Pedro ia morrendo afogado. Por quê? Era pescador, sabia nadar, porque as ondas batiam forte e ele não tinha onde se segurar. A Bíblia diz que Jesus vai em sua direção e o tira do meio das águas. Estende a mão a ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? E aqui, muitas pessoas pensam que Jesus está confrontando e desmerecendo a fé de Pedro. Jesus está dizendo assim: a sua fé é pequena, mas preste atenção agora. A cena que vejo é linda. Jesus e Pedro caminhando lado a lado sobre as águas. Se era bom caminhar olhando para Jesus, que dirá agora, quando Ele tira você das águas e caminha contigo sobre elas. Você não está entendendo, eu vou ter que explicar. Talvez um diálogo aconteceu ali, talvez, não está na Bíblia, está lá em 1 Clévio, capítulo 3, versículo 4. Um diálogo, Jesus e Pedro, um do lado do outro. Vem aqui, Renan, corre rápido, vem Renan, um do lado do outro. Agora, Pedro e Jesus molhados. Você é Pedro, tá? Deixa eu escolher o melhor papel para mim. Talvez assim, de cabeça baixa. Puxa, por que eu afundei? Estava tão bom e eu me distraí. Tu tá fazendo igualzinho, cara. Tá muito igual, sério, tá muito igual. Eu tô arrepiado, tá muito igual. O diálogo que imagino não está na Bíblia, mas me permita, me deixa, ok? É esse aqui, ó. Pode pisar firme que agora você não afunda mais. Eu sou Jesus. Oh, glória a Deus. Ah, me ajuda aí, vai. Tem ninguém empolgado aqui, ninguém. Você está com uma cara assim. Eu imagino esse diálogo aqui, ó. O vento vai soprar, tá vendo aquela onda? Levanta a cabeça. Tá quase engolindo o barco. A gente só chega porque está comigo agora. Pisa firme porque eu tenho controle firme. Vamos chegar no barco, Pedro. Pisa. Alguém aplauda Jesus, por favor. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. É com Ele. Intimidade com Ele. Caiu, levanta. Ele te ajuda. Volte à prática do secreto. Volte à prática do relacionamento com Deus. Pedro, nessa ocasião em que lemos,
Seu mestre paga o imposto e ele responde sem pensar. Parece que contra a parede é colocado. Escolhem logo Pedro. Podiam ter escolhido qualquer outro dos discípulos. João, de repente. João era o cara mais calmo. João era o cara mais tranquilo. Pedro ia, falava, mas escolhem Pedro. E Pedro responde, sim, paga. Nem sabia o que estava falando. E aí ele vai até o lugar onde Jesus estava. Se Pedro é do jeito que eu imagino, ele foi assim, agora falei, agora já era. Eu nem sabia direito, falei, agora já era. Já viu gente assim? Que quando viu, já disse. Aí ele chega. E Jesus, pastor André, começa um diálogo com ele. Com uma pergunta. Com uma pergunta. Está muito na moda o coach no Brasil, né? Quem é coach aqui? Levante a mão. Ninguém, não tem nenhum coach aqui. Eu fui numa igreja, gente, que metade da igreja era coach. Tinha coach de chocolate. Eu falei, que é isso, gente? Você é feito de chocolate? Como é que é isso? O que é o coach? Eu sou formado em Master Coach. Olha isso, gente. Aleluia. Pela Academia de Inteligência Espiritual. Não, é verdade, existe. Academia de Inteligência Espiritual. Depois você pesquisa. Foi um tempo de 4 anos de imersão. Você está rindo que você não achava que era? Tu achou que era tipo igreja? Não, coaching, na verdade, não tem muito a ver com ministerial. São ferramentas, você aprende a operar ferramentas. E que ferramentas são essas? Perguntas. Coach não pode dar conselho. Coach não pode orientar. Coach só pode dominar as perguntas. Pensa comigo. Quem foi o maior coaching da história? Oh, meu Deus. Para o cego que grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pergunta, vendo que o cara está cego. O que queres que eu te faça? Perguntas. Para Marta, a pedra está colocada, Lázaro está morto. E Jesus faz uma pergunta para Marta quando ela diz, não tira a pedra não. Já está fedendo há 4 dias. Jesus faz uma pergunta para ela. Eu já não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Ele está sempre te fazendo perguntas. Alguém diga amém. E aqui ele faz uma pergunta para Pedro. O que você pensa, Pedro? De quem? Ai, parece não, é verdade. Onipresente o Cristo, conhecedor de todas as coisas, mesmo estando em casa, já sabia do assunto que fora dito na praia. Ei, não se esconde nada dele. Você pode fingir para todo mundo, você não finge para ele. Sabe quais são os seus questionamentos mais particulares. Uma coisa que é linda, ele não te deixa sem resposta. Ele não é um Deus de confusão. Eu vim só para falar isso para alguém aqui. Ele é um Deus de esclarecimento. Diga amém se você crê nessa palavra. E aqui eu já caminho para o fim, me restam 5 minutos. Olha o que a Bíblia diz. Palavra. Jesus. O que você pensa? De quem cobram os reis da terra o tributo ou o censo? Jesus está dando uma aula para Pedro de história. Jesus está falando assim, Pedro, presta atenção. Os reis. Já viu gente que quando faz uma... Minha mãe era muito assim comigo. Muito agitado. Minha mãe colocava a resposta dentro da pergunta. Alguém já fez isso contigo? Já? Jesus. Pedro, calma aí Pedro, agitadão. Pedro, de quem os reis da terra cobram o tributo ou o censo? Os reis. Tipo assim. Aí, Jesus dá 2 opções. Dos seus filhos, ou, parece que vê Jesus fazendo essa cara, ou dos estrangeiros. Jesus está se referindo ao tributo que fora cobrado. Aquele assunto da praia. Porque muitas vezes ele vai mexer em assuntos que você não gostaria que ele mexesse, ou que você achou que ele não fosse tocar. Ele toca em assuntos num culto como esse, que você nem queria que ele falasse.
Porque você já colocou uma pedra sobre isso. E Deus está te dizendo, eu sei qual é o cheiro que está por trás dessa pedra. Tira a pedra, como ele disse para Marta e Maria. Alguém ainda está vivo? Alguém ainda está vivo? Os estrangeiros ou os filhos? Aí Pedro faz a reflexão, parece que fica fácil agora. E ele responde contrário ao que disse na praia. Cleve, tem a ver uma coisa com a outra? Tem. Eu já faço essa ligação contigo, antes que você se perca. Olhe para mim, eu termino. Jesus vira para Pedro e diz assim, dos estrangeiros ou dos filhos dos reis? Aí Pedro responde, dos estrangeiros, porque o rei não vai cobrar do próprio filho. Isso está na história, isso é teologia. Quando os cobradores perguntam, o teu mestre paga o imposto? Eles estão querendo armar, é uma armadilha aqui. E Pedro cai, pressionado. Ele diz o que não era para dizer. Por quê? Esse imposto do templo, quem precisava pagar eram os estrangeiros, não os filhos de rei. Tanto que você repetiu comigo de propósito, os filhos estão livres, isentos. Ouvi uma palavra aí. Como é que é isso, Cleve? Sim. Dentro da história, quem fazia parte da genealogia de qualquer rei de Israel não precisava pagar o imposto. Espera. Então o que Pedro disse foi sem pensar. Por quê? Jesus fazia parte da genealogia do rei Davi. Ainda tem uma outra teoria que apoia isso aqui, ó. Quando Davi vence o gigante, Saul promete a ele a isenção dos impostos de suas famílias, das famílias de Davi, da família de Davi, e que ele se casasse com uma de suas filhas. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Pedro diz o que não era para ser dito. E aí Jesus pega ele nisso. Pedro, e aí? Você disse, né? Ele disse, eu disse. Aí você repetiu comigo, e para finalizar, essa é a colocação. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar. As palavras do bom mestre Jesus. Eu vou desenhar para tu entender. Não vou te fazer passar vergonha, Pedro. Você disse, e eu honro cada palavra que sai da sua boca. Por isso nós precisamos ter em nossos lábios confissões de fé. Sabe que eu profetizo um negócio que eu nunca vi ninguém profetizar. Tu recebe se tu quiser, eu vou profetizar aqui. Eu profetizo em nome de Jesus sobre nós a capacidade de orar e pensar antes de falar. Recebe aí, não balança a sua cabeça não. No reino espiritual você vai dizer assim, amém, e aplaudir. Vou repetir de novo, tá? Eu vou repetir de novo. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus está nos capacitando a orar e pensar antes de abrir a boca para falar. Aplauda Jesus. Pouca gente eu vejo dizer isso. Isso é espiritual também. Porque tem gente entrando em guerras desnecessárias, porque fala demais. Em batalhas desnecessárias, porque fala muito. E eu quero confessar diante dos irmãos, vocês já riram de tantas coisas que eu falei aqui, de forma muito natural, não estudadas, não projetadas, mas eu quero falar algo da minha alma, que quantas vezes eu errei com a minha família, com quem é mais importante para mim, com as verdadeiras celebridades, que não são os cantores, não são os escritores, não são as autoridades, as verdadeiras celebridades são os da nossa família. Quantas vezes eu machuquei por falar demais. Eu errei feio por abrir a boca quando deveria fechá-la. Alguém entende? Alguém entende? Eu sei que nessa hora dói um pouquinho, mas segura firme. Segura firme, olhe para mim. Nessa hora não tem nem risada, tem verdade. Jesus está dizendo, Pedro, você fala muito. Mas você falou, não vai passar vergonha. Vamos lá.
A gente resolve isso. Vai ao mar. E aqui não há um Jesus encobertando o pecado. Não é isso. Jesus está dizendo, você disse. E isso não pode gerar vergonha nas pessoas. Faz o seguinte, você vai ao mar. Você lança o anzol. Puxa o primeiro peixe que subir. Segura. Aqui há uma mensagem. Pedro, acostumado a pescar de rede, agora é orientado e recebe a ordem para pescar de vara. Se tu não prestou atenção em nada, presta atenção nesse final. Pega um peixe e é o primeiro. Abra a boca do peixe. É como se Jesus estivesse dizendo, coitadinho, ele está entalado. E aqui, o personagem central não é mais Pedro, é o peixe. Quem parece mais contigo agora, no momento da mensagem, não é mais Pedro, é o peixe. Eu quero que você entenda a dimensão disso aqui. No meio de um cardume gigante de peixe, no mar da Galileia, Jesus está cuidando de Pedro, mas não está se esquecendo de um peixe, que está no meio daquele cardumão de peixe, mas está entalado. Sabia que a Bíblia compara a mim e a você não só como ovelhas, não só como trigo, mas como peixes? Talvez você seja um peixe que nessa noite está entalado. O título dessa mensagem pode trazer um sorriso nos teus lábios, mas vai te confrontar. O peixe entalado. O peixinho entalado. O peixão entalado. Porque não importa o seu tamanho, o que importa nesse contexto, olhe para mim, gente, eu estou sentindo Jesus enquanto digo, oh meu Deus, porque não importa o seu tamanho, oh glória a Deus, se tu é um peixe gigante, ou se tu é um peixe pequeno, Jesus está dizendo, eu quero tratar você, porque se você continuar com isso te entalando, você não pode viver nas águas mais profundas, onde eu quero que você viva. Oh meu Deus, alguém está entendendo isso aqui hoje? Você não vai desfrutar desse grande mar que eu tenho para você, da extensão do milagre que eu tenho para você, é muito grande. Alguém entende que o que Deus tem para você é grande? Diga amém. Primeiro, você é mais valioso, porque você iniciou cantando a canção Quero que Valorize, é por isso. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. A Bíblia diz lá em Mateus, e eu termino, que Ele cuida dos pássaros que voam e não morrem de fome, porque Ele mesmo os alimenta. Pera, se Ele cuida do pássaro, se Ele viu um peixe, será que Ele não quer desentalar você, que é obra-prima da criação? Me ajuda. Quem aqui é mais valioso que um pássaro? Levante a mão, me ajuda. Inteligente. Se tu tiver com a mão abaixada, eu vou entender que tu não está querendo conversa comigo. Tu está chateado por eu estar pregando. Você é mais valioso que um pássaro? Levante a mão, por favor. Só o fato de você ter um intelecto. Você é mais valioso que um peixe? Ele viu você. Enquanto prego aqui, irmãos, Deus no meio de nós não enxerga uma igreja lotada, Ele também enxerga uma igreja cheia, mas Ele vê você com suas dores, com suas prisões. Porque se tem um lugar que muitas pessoas estão aprisionadas, não é muitas vezes do lado de fora, é aqui dentro. Talvez o diabo pegou você numa armadilha e você disse o que não deveria dizer, e aí entalou, ficou entalado. Eu vim aqui nessa noite pregar para gente que está entalado com falta de perdão, porque você disse que perdoava, mas a ferida ainda está aberta, e você vive se lembrando daquilo.
Você sabe o que eu estou falando. Machucou você. Eu tenho 4 minutos para olhar para você e dizer o seguinte: se a imensidão do cuidado de Jesus naquela cruz foi para salvar a minha vida e a sua, se a imensidão do cuidado de Jesus naquela casa enxergou não só a Pedro, mas a um peixinho entalado, Ele está vendo você. A questão é: permita ser fisgado por Jesus nessa noite. Para de brigar. Para. Pescadores, me ajudem. Tem alguém aqui que pesca? Ou já pescou, ou já viu na TV. Você pesca um peixe. Imediatamente você faz o quê? Fisgou. Você faz o quê? Não. Nada a ver. Fisgou, na maioria, você dá linha. Oh, meu Deus. Ele já fisgou você. E aí o peixe está brigando. E quanto mais ele briga, o risco de se machucar é maior. Mas ele está dando linha. Tem gente que está há muito tempo aqui, e Jesus está dando linha para você. Vai, você quer brigar? Briga. E se você quiser, uma hora eu te trago para os meus braços. Eu cuido de você. Permita ser fisgado por Jesus nessa noite. Sabe, irmãos, eu preparei uma outra mensagem. Eu preparei até outros louvores para cantar com vocês. Uma canção nova minha, que depois da bênção, se me permitir, eu vou cantá-la. Mas tem alguém hoje aqui, se eu estiver pregando para uma pessoa, eu já saio daqui satisfeito. Porque eu sei que a missão que foi dada está sendo cumprida. Ele não aguenta mais ver você batendo cabeça, achando que a tua vontade, porque as coisas estão dando certo, é a vontade dele. Nem sempre porque as coisas estão dando certo, significa que é a vontade de Deus. O que Deus tem para você não é o que você quer só, é aquilo que você precisa. Vou repetir: o que Ele tem para você é o que você precisa. Muitas vezes Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar aquilo que você precisa. E se você estiver no centro da vontade dEle, serão os melhores dias da sua vida. Porque tem gente que tem tudo o que quer, mas falta o que precisa. Alguém entende o que eu estou pregando aqui nessa noite? E eu termino exatamente, se aquele relógio estiver certo, eu termino dizendo: Jesus tem um plano lindo para você. Não vale a pena ficar entalado com essa falta de perdão. Não vale a pena ficar entalado com esse pecado oculto. Não vale a pena ficar entalado com essa paralisia ministerial. Não vale a pena. Põe para fora. Deixa Ele cuidar de você. Perceba, Jesus tratou com Pedro e também tratou com peixe. Pedro tratado foi o Pedro que tira a moeda da garganta do peixe. Deus trata você e vai te usar para abençoar muita gente. Diga amém, diga amém. Vai te usar para cuidar de muita gente.